Quem não me conhece, eu sou uma atriz, Beatriz. Eu participava ano passado quando tinha as palestras aqui. Quem frequentava me conhece. Só que as carinhas são todas novas para mim. Bom, eu escolhi comentar hoje sobre essa questão do amor próprio, a autoestima. Tanta gente fala da questão da autoestima, se aceitar, não apenas aceitar o outro, mas aceitar a si mesmo, né? Então, eu sou terapeuta também, tá? Assim como você é. Então, o que a gente vê muita essa questão de pouco valor. Eu tenho que agradar o outro, eu não me valorizo tanto quanto eu deveria me valorizar. Geralmente é isso que a gente vê. Não sei, como que é para vocês? Talvez todos nós, todas as pessoas tenham um pouquinho de autoestima baixa, pelo menos em alguns momentos da vida. Eu fiz algumas anotações aqui para ir me situando. Como é que, se eu for olhar para dentro de mim mesmo, né? Cada um olhando para dentro de si, como é que é essa questão? Eu me amo ou eu não me amo? Eu me aceito, eu não me aceito? E por que, de onde que vem isso? Por exemplo, se todos têm uma certa voz interna, né? Eu vou fazer alguma coisa, lá no fundo eu acho que eu não mereço, que não vai dar certo. De onde é que vem essa voz? Geralmente lá da infância. Geralmente. O que diziam a nosso respeito? Quem que falava? O pai, a mãe, os professores, aquele xingão do professor, o patrão também. E isso fica lá no nosso inconsciente. E às vezes a gente não se dá conta, a gente mesmo se sabota. Por isso que a gente, isso que a gente acredita faz com que a gente se auto-sabote. Eu não mereço. Então, de onde é que veio essa ideia? Então, assim, eu estou trazendo isso, eu não preparei uma palestra, é mais uma reflexão, até se alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar, uma troca de ideia. Como é que eu costumo fazer essa exigência? Como é que eu me qualifico? Eu sou boa, eu não sou. Eu sou competente, eu não sou. Sou feia ou não sou. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Eu estou me comparando a alguém? Ou é aquilo que disseram de mim quando eu era criança? E o padrão criado pela sociedade. Eu tô sendo correta ou eu não estou sendo correta? Mas qual é o padrão que eu estou usando? O padrão que está sendo colocado pela sociedade, pela mídia? Às vezes, a questão da estética, né? Que é muito... Assim, a mídia coloca, né, esse padrão. Aí eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas eu preciso mesmo? Ou é porque eu quero estar dentro daquele padrão que alguém colocou como padrão? A mídia, enfim. E se eu não me amo? Mas o que está me impedindo de me amar? Será que eu tenho um defeito muito grave? Eu fiz alguma coisa muito grave? Aí eu não consigo me aceitar. Essa questão da gente olhar para dentro de si é importante para a gente tomar consciência. Pode ser um primeiro passo para a gente fazer uma mudança. Desde que isso não fique nos amarrando. O que passou, passou. Daí para diante, o que eu vou fazer? Que isso sirva como aprendizado. Então, eu olhar para aquilo que eu posso considerar um defeito, já é um primeiro passo para eu fazer uma mudança. É muito bom. Só não posso ficar presa nisso daí.
Então, se eu escolho fazer uma mudança, eu olhei e identifiquei que eu tenho um defeito, por exemplo, tenho alguma coisa para trabalhar, eu vou fazer uma escolha de trabalhar isso conscientemente. Não esperar que a vida, de repente, faça alguma coisa para que eu aprenda aquilo que eu preciso aprender. Se eu fizer de forma consciente, eu estou fazendo uma escolha, eu estou crescendo conscientemente. Mas geralmente a gente não tem um grave defeito, não tem um problema tão sério e a gente não se gosta. Como é que a gente pode identificar quando uma pessoa está com uma autoestima baixa? Quais são os sintomas? Talvez dificuldade de dizer não. Sente que o outro está abusando da boa vontade dela, mas ela continua dizendo sim, ela não consegue dizer não. Por quê? Porque precisa agradar. Por que precisa agradar? Está mendigando o amor, a aceitação, acaba se submetendo, fazendo coisas que não gostaria, que não é típico dela, só para agradar. Medo de machucar o outro, enfim, de não ser aceito. O consumismo. Eu tenho que comprar, eu não me sinto bem comigo, então eu tenho que comprar. Talvez comprando eu vou me sentir bem. Pode ser uma muleta ali, naquela hora vai fazer sentir bem, mas depois vem aquele vazio de novo. Hoje em dia, assim, a juventude, né? As meninas namora, daqui a pouco já está com outro e com outro. Menina, o menino, tanto faz, vai pra festa, fica, né? Fica com vários na mesma festa. Pra que isso, né? Vai ser uma rebeldia interna, uma coisa, tá mendigando, eu preciso ser aceita. Talvez, porque não tá preenchido o reservatório do amor, talvez, lá de quando era criança. Faltou, talvez, ouvir, compreender quando era criança, do papai, da mamãe, das pessoas, para se sentir amada, se sentir amado. Às vezes o pai e a mãe, por melhor que eles façam, mas não estão falando naquela mesma linguagem que a criança precisa para compreender. Às vezes a pessoa faz de tudo para mostrar que ama, mas ela não consegue dizer que ama. E aquela outra pessoa precisa ouvir que ama, que é amado, senão não convence, não sente. Tem pessoas que têm dificuldade de abraçar e aquela outra pessoa que precisa do abraço acha que a outra pessoa não ama porque não abraça, não chega e diz, olha, eu te amo. Então todas as pessoas têm uma forma de dizer esse eu te amo. Às vezes não é da forma que a outra pessoa gostaria de ouvir. Mas tá. Então, de repente, faltou da vida, a gente não vai ficar choramingando porque não era do jeito que a gente imaginava quando era criança, enfim. Mas a gente precisa se amar e se aceitar. Eu não preciso ficar agradando o outro, eu preciso me aceitar. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu me olhar no espelho e aí eu vou refletir, eu vou lembrar de coisas que eu não gosto de mim, eu não consigo dizer, eu me amo. Mas se pelo menos eu me aceitar do jeito que eu sou, já é um ótimo começo. Mas eu não consigo nem me aceitar. Mas então eu vou me propor a uma mudança. Eu posso dizer para mim mesma, eu estou disposta a aprender a me amar, eu estou disposta a começar a me aceitar. Eu me aceito mesmo com as minhas imperfeições. Aí, claro que dependendo do caso, a pessoa vai pensar, não, mas eu não me aceito, as minhas imperfeições, eu não me aceito. Mas a gente começa. Pode não ser fácil no início, mas daqui a pouco vai começar a fluir. Se eu mudar o foco, se eu parar de me comparar com o outro, né? Porque a
vida é tão bela, tão perfeita, né? Não existe uma florzinha igual a outra, não existe um ser humano igual ao outro. Então eu vou me amar do jeito que eu sou, parar de me comparar com o outro. Então eu vou estar melhor comigo. E aí a gente vai fluindo, a vida vai fluindo, porque conforme a lei da atração, como é que é? Semelhante atrai semelhante, não apenas pessoa, atrair pessoa com a mesma sintonia, mas aquilo da vida. Se eu pensar que tá ali a oportunidade que eu quero e eu acreditar nisso, eu vou enxergar aquela oportunidade. Não é algo apenas, eu vou pensar positivo e daí vai acontecer como se fosse um milagre. Não é assim, não é essa visão romântica, existe um porquê, o subconsciente faz com que isso aconteça, faz com que a gente fique mais atento, mais alerto e percebe aquilo que antes não perceberia. Se eu ficar pensando que eu não posso, que eu não consigo, não adianta mesmo, eu não vou enxergar, aquela oportunidade está ali na minha frente, eu não enxergo. Então, por isso que o pensamento positivo funciona, não é sempre que funciona, é todo um conjunto. Tem que ter emoção ali junto, tem que acreditar mesmo, eu tenho que estar me sentindo bem. Se eu estou me sentindo bem, então eu vou vibrar positivamente, eu vou atrair aquilo que estiver na mesma sintonia. E conforme a nossa crença, né, se eu pensar, eu não mereço mesmo, né? Ou de repente a pessoa que está procurando um companheiro, uma companheira, ninguém me quer, eu já tentei várias vezes, nunca dá certo, aquela pessoa me traiu, aquele outro também me traiu, aquele outro lá depois de um tempo eu me decepcionei e parece que nunca dá certo. Então, que voz é que de repente está lá no inconsciente desde criança? Você talvez não merece. Ou aquele exemplo que viu dos adultos. Quando eu era criança, por exemplo, eu via aquelas pessoas, aqueles casais, não dava certo, aí ficou com aquele modelo lá no inconsciente e aquilo vai se repetindo. O professor, o pai falou alguma coisa, você não consegue fazer mesmo, né? Tudo que você faz não dá certo. Aí lá adiante na vida adulta vai fazer alguma coisa que vai confirmar isso daí. Eu fiz tal coisa e não deu certo, então é verdade, nada que eu faço dá certo. Aí reforça de novo aquela crença, então fica um ciclo. Como é que eu vou sair desse ciclo? Eu preciso quebrar isso. Como é que eu vou quebrar esse ciclo? Eu vou ter que colocar uma disciplina mental, vou ter que começar por que não começar olhando para as qualidades, para as coisas boas? Por que aquilo que eu faço e que não dá certo chama tanto atenção, fica tão registrado? E por que eu nem olho para aquilo que eu faço e que dá certo? A gente tem tantas qualidades e às vezes passa batido, né? É como se fosse uma obrigação. Não, se eu fizer errado, deu errado, então é isso que chama atenção. Aquilo que deu certo não tem importância nenhuma. Então, se eu começar a dar mais importância para isso, para as qualidades, o que eu faço de bom? Então, vou colocar mais empenho nisso, dar mais valor, valorizar mais esse lado positivo. E aí, a gente vai saindo aquela coisa que segura, que coloca a nossa autoestima lá embaixo. Então, é um passinho de cada vez. Não tem uma receita mágica, minha autoestima não está legal, o que eu vou fazer? Não é uma receita mágica, é assim, um tijolinho, outro tijolinho, a gente vai trabalhando isso. Fazer terapia, ler bons livros, fazer isso que você está fazendo hoje aqui. Se alguém quer comentar alguma coisa? Então, se eu me melhorar um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, ali adiante, eu vou ver que eu fiz uma grande diferença. Isso é como criar uma base, né? Uma coisa mais segura, ao invés de eu me propor a fazer uma grande mudança, mas aí eu não consegui.
Aí vem aquela frustração de novo, quem sabe uma depressão, porque eu não consegui. Que nem, é como traçar uma meta, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade de realizar os sonhos, coloca uma meta pequena, é mais fácil. Aí dá uma motivação, depois faz outra, conseguiu de novo. E isso gera um novo ânimo, ao invés de traçar aquela meta absurda, que é mais difícil. Então, um pouquinho por dia a gente chega lá, um tijolinho de cada vez. Então, por exemplo, a pessoa tem tanta gente que busca fazer regime e não consegue e diz assim, eu me odeio, né? Eu preciso emagrecer, eu me odeio, só quando eu emagrecer que eu vou me sentir bem. Não, eu tenho que me sentir bem, aí é que eu vou conseguir emagrecer. Tenho que me aceitar do jeito que eu sou, aí eu vou me amar, e a questão do emagrecer é um segundo plano, vai vir como uma consequência. Então, afirmações, né, que a gente pode fazer, eu me amo, eu me aceito. Se é difícil dizer eu me amo, eu me aceito, eu estou começando a me aceitar. A gente vai vendo como vai fluindo. Alguém quer comentar alguma coisa? Então a gente pode também estar se avaliando, né? Como que eu estou me sentindo? Como que eu costumo me sentir? Parar de se comparar, né? Aquele modelo. Até eu citei o exemplo de emagrecer, né? Isso é só um exemplo. Se eu disser, eu preciso emagrecer, como é uma coisa pesada, eu preciso, é uma obrigação, não existe obrigação. Eu quero é muito mais suave, então é uma escolha. Aí eu quero realizar tal coisa, eu preciso. Não, mas quem é que está me obrigando? Por quê? Que voz é essa? Eu preciso. Não preciso. Eu quero porque tendo tal coisa, fazendo tal coisa, eu vou ter tal resultado. Eu quero, é muito mais suave, motiva mais. Mais ou menos isso. Então, assim, ninguém que tem nada para comentar. Eu acho que cada um de nós, né, tem, de vez em quando, não precisa ser aquela pessoa, ela tem uma baixa autoestima. Eu acho que a gente está sempre assim em altos e baixos, né? Acho que cada um de nós tem aquele momento em que está, assim, numa fase um pouquinho mais para baixo. Por quê? Está se comparando com alguém, eu queria tal coisa, não tenho. Como a gente às vezes apela digo a gente, o ser humano, tá? É assim, no geral. A gente quer tal coisa, não consegue. Mas eu preciso tal coisa, aí isso vem uma frustração. Na verdade a gente não precisa, a gente quer porque o fulano tem, porque status, porque acha que aquilo lá vai trazer mais felicidade. Se eu parar e refletir, se eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz? Será? Se não, eu posso deixar de lado. A gente acaba dando muito valor para as coisas que não têm um valor real, né? O que é que tem um valor real? Aquilo que é eterno, as amizades, né? Hoje a gente passa muito tempo na internet, acaba deixando o relacionamento, essa coisa bonita, né, de se reunir, que nem tá hoje aqui, né, sábado à tarde, a gente podia estar fazendo outra coisa, assistindo TV, sei lá o que, na internet, o pessoal sai, daqui a pouquinho dá um friozão para ir para casa, a gente está aqui para ter esse contato. Hoje, assim, eu vejo que até eu, assim, me acomodo, assim, eu vou assistir uma palestra na internet, né? É mais cômodo, é mais confortável, mas não é a mesma coisa do que tá, assim, ter esse contato, né? Aqui, olho no olho, ao vivo e a cores. Essa coisa de vou me preparar para sair de casa, porque eu vou lá, vou encontrar outras pessoas. Que a gente não perca isso. Que a gente não perca os melhores valores.
isso. E fica essa reflexão, então, para a gente se amar mais.